Olá pessoal do canal, Mestre Cavenati aqui com mais um vídeo. Bom, hoje nesse vídeo eu quero falar sobre uma epidemia virtual que está acometendo vários lares mundo afora. Já são milhões de lares invadidos por uma certa epidemia digital que eu vim comentar e vai ser uma maneira de você descobrir se isso está dentro do seu lar ou não, se está às vezes na sua mão ou mesmo na mão do seu filho. Então pessoal, esse vídeo é super importante, peço atenção, fique conosco até o final e se você é novo, seja bem-vindo. Ative as notificações, inscreva-se, dê o seu like, comente, compartilhe, mas sobretudo, pessoal, fique atento, vamos para o vídeo. Bom, não é novidade nenhuma que a indústria dos games vem crescendo muito. No ano de 2019, por exemplo, ela faturou mais de 134 bilhões de dólares, ultrapassando, por exemplo, indústrias muito grandes e mais tradicionais como a indústria do cinema, que mesmo tendo grandes blockbusters como o último filme dos Avengers, dos Vingadores, mesmo assim ficou atrás nessa indústria. Agora, é claro, se nós olharmos para indústrias muito crescentes como o Netflix, mesmo o Netflix antes ele considerava a HBO ou a Disney os seus principais concorrentes, mas hoje não, eles reconhecem que foram ultrapassados e têm como seu principal concorrente a indústria dos games. E qual foi talvez um dos grandes impulsionadores dessa indústria? Foi o fato de todo mundo poder ter os seus games, os seus jogos baixados ou desenvolvidos no seu aparelho mobile, no seu celular pessoal. Então eu quero utilizar esse espaço aqui, utilizar a sua atenção para falar um pouquinho sobre essa epidemia que vem causando grande loucura no mundo, que é sobre a indústria dos videogames e como ela veio parar de uma maneira desequilibrada nos nossos lares, afetando sobretudo as nossas crianças. A exemplo disso, a maioria de nós já ouvimos falar ou conhecemos o jogo chamado Fortnite, onde o objetivo primário dele basicamente é matar pessoas e ser o único sobrevivente. Esse jogo, pasmem, ele teve nos últimos 30 dias mais de 2,4 bilhões de acessos no YouTube para as crianças poderem verificar dicas e caminhos para poder tornar o jogo um pouco mais fácil e intuitivo. Inclusive, segundo o senhor Ron Yat, que é chefe da divisão de jogos dentro da plataforma, esse já é um novo recorde dentro do YouTube. Bom, não é nenhuma novidade que vários estudos discorrem acerca do desequilíbrio do uso do videogame. Ele com certeza aumenta os níveis de ansiedade, diminui a capacidade de concentração, aumenta os níveis de estresse nas crianças e é com certeza um agente muito incisivo na relação entre pais e filhos no que diz respeito ao distanciamento. Jogos como Fortnite foram desenvolvidos com uma certa inteligência psicológica para manter a atenção das crianças focadas, então existe a facilidade dele ser jogado a partir do telefone celular e ele também pode ser jogado em rede, ou seja, você pode ficar em contato com outras crianças que estão em outras casas, residências, cidades ou mesmo países e manter esse contato com eles no mundo virtual. O jogo Fortnite, em 2017, ele tinha cerca de 1 milhão de usuários, o que saltou para 14 milhões no ano seguinte, 48 milhões no ano passado e esse ano a expectativa é que ele supere 125 milhões de jogadores. O que significa isso? Significa que são cerca de 125 milhões de pessoas que estão focando basicamente numa estratégia para poder matar pessoas e ser o único sobrevivente, mas sem perceber estão tendo seus níveis de dopamina muito elevados durante o uso, o que acaba gerando vício. E esse vício em 125 milhões de pessoas, a gente tem que chamar ele de uma epidemia, não tem como chamar de outra coisa. Agora é claro, se nós pensarmos dessa maneira, as pessoas se desenvolvem na medida que elas praticam alguma coisa por muito tempo. Se eu treino muito tempo, eu tendo a ficar bom, eu tendo a ter mais prática, eu tendo a ter mais facilidade para fazer alguma coisa. Então, uma pessoa que passa horas tentando matar pessoas para ser o único sobrevivente, o que ele está aprendendo com isso? Sobretudo crianças antes dos 7 anos de idade até os seus 10 anos de idade. Eles tendem a desenvolver o raciocínio em cima daquilo que eles repetidamente fazem. Então, com os níveis de dopamina elevadíssimos em função de um jogo, o que é que eles estão absorvendo
para a formação do caráter deles. É claro que esses dados que eu estou trazendo, eles são definitivamente alarmantes e no mínimo preocupantes. Mas vamos lá, a gente tem que trazer tudo sempre um pouquinho para o equilíbrio. Está dizendo, mestre, então que nós não podemos deixar as nossas crianças jogarem videogame, enfim. Olha, eu sou muito sincero, eu jogo videogame desde pequeno, sou lá da época do Super Mario Bros, do Sonic, eu acho que eu denunciei minha idade agora, né? Mas enfim, jogo videogame, fiquei aí uns 10, 15 anos sem jogar videogame, há poucos anos atrás comprei novamente um console e sigo jogando. Claro, como sou da arte marcial, gosto muito dos jogos de luta e também dos jogos de estratégia, mas eu devo confessar, eu não chego a jogar talvez 2 horas numa semana inteira, porque claro, nós temos uma rotina, temos um trabalho e eu uso aquilo principalmente como uma distração. Claro que acaba desenvolvendo raciocínio, boa parte do inglês que eu falo hoje eu aprendi através dos videogames, mas o importante é sempre pensar no equilíbrio, porque o que nós vemos muitas vezes quando há o desequilíbrio é que as pessoas usam isso como uma fuga da realidade. E isso, como é que isso se traduz hoje em dia? Essas pessoas que às vezes começam a maratonar uma série do Netflix, uma atrás da outra, não sabem quando é dia, quando é noite. Pensa, por exemplo, uma criança que chega a passar 16 horas jogando videogame no final de semana. Como é a alimentação dela? Como é a socialização? Como é, por exemplo, os níveis de vitamina desenvolvidos, mesmo pelo contato com o sol? E como é que é, por exemplo, a imunidade de uma criança dessa? Então, eu não estou aqui defendendo que as crianças não têm que jogar videogame. Ora, eu jogo videogame, mas tudo com muito equilíbrio. Para isso existem as regras. Ora, então quando é que a gente começa a reconhecer o desequilíbrio? Claro, aqueles níveis de dopamina nos chamando, querendo jogar, você já começa a calcular, eu fui para a escola, eu vou almoçar e aí depois eu já vou direto para o videogame, enfim. Nós temos que saber reconhecer quando é que ele se torna um vício, quando ele deixa de ser um prazer e mesmo uma área de desenvolvimento para se tornar então um vício. O vício é quando não há o controle, ou seja, quando existe o descontrole, quando a pessoa ela praticamente está focada o dia dela, quando que ela vai ter aquele momento para poder desenvolver, enfim, o jogo de uma maneira. Isso tem se tornado tão sério que desde julho de 2018 a OMS, Organização Mundial de Saúde, incluiu no rol das doenças psíquicas o vício nos jogos de videogame, nos jogos eletrônicos e de celulares. Uma das linhas de raciocínio que nós recomendamos os pais, os profissionais a adotarem é saber principalmente qual é o fundamento do jogo. Quando você tem um jogo que esse ano deve passar de 125 milhões de usuários, aonde o objetivo do jogo é matar pessoas e sobreviver, nós temos que pensar no objetivo do jogo. O objetivo do jogo é matar pessoas. Ora, então vamos lá. Eu tenho que focar um pouquinho em qual é o objetivo do jogo e qual é exatamente a mensagem que isso passa para a criança ou para o usuário. Por exemplo, vamos voltar lá de novo no Mario Bros. O Mario Bros, eu tinha que superar fases para poder resgatar a princesa. Ok, o Sonic, ele tinha que ser o mais rápido possível dentro das fases para poder enfrentar o inimigo final e talvez salvar o mundo, era alguma coisa assim, se eu me lembro bem. Mas enfim, você sempre tinha uma jornada do herói e uma missão e principalmente transmitir uma mensagem dentro do jogo. Nós temos que pensar que o que nós fazemos repetidamente gera um condicionamento. Agora, como é que soa para você, pai, responsável ou mesmo o usuário, aonde você gera um condicionamento de matar pessoas dentro de um jogo? O que isso cria? Como isso soa para você? Ora, que a indústria dos games é talvez uma das maiores, se não a maior de entretenimento hoje em dia, todo mundo já sabe. Então, como é que nós, responsáveis, mestres, educadores, pais ou mesmo usuários dos jogos, podemos nos defender contra milhares de dólares investidos em estratégias para nos manter ali focados jogando? Olha, se eu tivesse que elencar um elemento, com certeza é a autodisciplina. E, sobretudo, se você está lidando com crianças, é a imposição das regras. Nós temos que entender que em determinado momento as regras elas têm que ser impostas. Eu ainda essa semana falava com os meus alunos que todos os bons hábitos da nossa infância em algum momento foram impostos a nós. Se nós perguntarmos para uma criança de 2 anos de idade se ela quer escovar os dentes, ela vai dizer que não. Mas em determinado momento nós temos que impor a ela que ela tem que escovar os dentes, que é para a saúde dela. Ela entende que é para a saúde dela? Não, ela não entende. Mas como nós sabemos, cabem a nós, então, o pulso firme para poder fazer com que isso funcione para eles. Mas ok, mestre, como é que eu posso começar então a pôr essas regras
ou para mim ou para os meus filhos? Bom, eu acho que assim, antes de você passar uma disciplina para o seu filho, essa disciplina tem que estar muito clara para você. Vamos lembrar mais uma vez, eles não vão fazer o que nós dizemos, eles vão fazer o que nós fazemos. Então, algumas métricas podem ser adotadas e inclusive são indicadas por psicólogos. Por exemplo, um máximo de 40 minutos de jogos por dia, não especificamente no console do videogame, mas mesmo no telefone celular. E esses 40 minutos, eles não são acumulativos. Por exemplo, se eu não joguei hoje por qualquer eventualidade, não significa que amanhã eu terei o direito a 80 minutos, por exemplo. E também colocar uma regra de que esse jogo, essa possibilidade dele ter esse entretenimento, vai ser só após o cumprimento das tarefas primárias, que podem ser tarefas como arrumar o quarto, tarefas como a própria tarefa, o dever da escola, por assim dizer, enfim, seja lá o que ele tiver que fazer. E que sempre vão vir depois de atividades que são voltadas para o corpo, para o físico. Por exemplo, a criança faz a aula dele na TA ou o futebol dele, seja lá o que for, e então depois ele vai ter uma tendência de ter a liberdade dele de ter os 40 minutos no videogame. Agora 40 minutos tem que ser 40 minutos. Eu vou até comentar aqui um fato que não estava no script, mas eu lembro muito bem, meu Deus do céu, estou denunciando minha idade aqui. Talvez fosse o ano de 92, 93, quando eu e meu irmão mais velho ganhamos o nosso Super Nintendo, e aí naquela época a febre era o Mario Bros, enfim, ainda que um jogo saudável, principalmente nas primeiras semanas você tem uma tendência, tem todo aquele frisson de querer ficar ali no videogame. E meu pai chegava e colocava a regra, falava, 40 minutos, é 1 hora por dia, naquela época, alguma coisa assim. E aí sempre que ele falava, é hora de desligar, eu tentava negociar com ele, criança, e sabe como é que é? A gente tenta argumentar. E aí eu falava pra ele, mas pai, eu tô no último chefe, tô na última fase, alguma coisa assim. Ele falava, 1 hora é 1 hora. Até o dia que ele chegou e eu tava lá, quando deu 1 hora, ele desligou a chave geral de casa. E eu falei, pai, isso pode queimar o meu videogame. E ele falou, pois é, da próxima vez obedece. Então eu marcava, quando dava 59 minutos, não importa onde eu estivesse no videogame, e olha que naquela época não dava para salvar online, hein? Eu simplesmente desligava e olhava para ele, e, enfim, e o relacionamento melhorou. Mas em algum momento ele teve que impor para mim isso, entende? Então as crianças, elas clamam por isso, elas clamam por limites, e esse é um bom momento para a gente colocar. Outra coisa que está ao nosso alcance, nós podemos definitivamente controlar, é que tipo de jogo nós iremos estimular para os nossos filhos, porque até onde eu sei, os jogos dele que eles terão acesso passarão pelas mãos dos adultos. Eles não vão lá na loja ou online, enfim, a não ser que você dê o cartão de crédito para ele, que ele vai poder comprar, vai passar pelas nossas mãos. Nós recomendamos sempre um equilíbrio. Olha, jogos de corrida, jogos de estratégia, principalmente jogos esportivos como jogos da NBA, enfim, esses são os tipos de jogos que com certeza vão ajudar a estimular o raciocínio, com certeza vão estimular a competitividade, vão ensiná-los a ganhar, vão ensiná-los a perder, enfim, muito do que acontece no mundo dos esportes, por dizer, ao vivo, eles conseguem ser transmitidos também no mundo dos videogames. Então, existe um nível saudável de consumo? Com certeza. Agora, nós não temos como dizer que 125 milhões de pessoas utilizando durante uma média de 8 horas por dia, que isso é saudável, não tem como dizer. De alguma maneira, todos esses dados, eles nos trazem uma consciência. E sempre que nós temos a consciência, isso gera para nós a possibilidade de escolha. E a possibilidade de escolha passa com certeza pela disciplina. E como eu sempre gosto de dizer, disciplina é sinônimo de artes marciais. Em nossas escolas da ATA Brasília, hoje em dia, 2 unidades, Sudoeste e Asa Sul, nós tentamos colocar para as crianças que tudo que eles vivem no tatame, ou seja, as regras, desde as regras mais básicas, que quando nós chegamos na escola nós temos que cumprimentar todas as pessoas, pegar na mão, contato físico, olhar no olho, falar bom dia senhor, bom dia senhora, bom dia senhorita, e mesmo pedir permissão para entrar no tatame. Todas essas regras, elas condicionam as crianças a terem uma disciplina, e tudo que é treinado no tatame se reverbera para todas as áreas da vida. Então, nós como educadores, mestres, quem acompanha o desenvolvimento das crianças, nós nos sentimos com certeza na responsabilidade de trazer a consciência, mas também de gerar a disciplina para que eles possam de uma maneira positiva conduzir esses elementos da vida. Ou seja, mestre, o senhor está dizendo que então o problema é só videogame? Não!
De maneira alguma. Se eu gosto de basquete e passo 16 horas por dia jogando basquete, com certeza isso vai me trazer um desequilíbrio na área social, eu vou esquecer da minha família, enfim, o meu físico vai com certeza acusar durante o tempo. A ideia da arte marcial é trazer as pessoas para a consciência e, através da disciplina, gerar o equilíbrio. Nós, professores, educadores, mestres da ATA Brasília, nós estamos comprometidos a oferecer um ambiente totalmente positivo, familiar, que com certeza fomenta as habilidades sociais das crianças, que fomenta inclusive algo que às vezes os pais não estão tão dispostos, que é fazer com que as crianças passem positivamente pelas frustrações. Ora, em algum momento na carreira da arte marcial a criança vai ser desafiada, vão existir as trocas de faixa, vão existir os campeonatos, ou mesmo no dia a dia quando eles têm o momento de quebrar madeira, que é um dos momentos mais aguardados da aula para eles. Nem sempre eles vão quebrar madeira na primeira tentativa, mas eu tenho certeza que o esforço sempre vai ser valorizado. E é isso que nós queremos como educadores, valorizar o esforço das crianças por uma vida mais positiva. Então, o nosso compromisso é o ambiente familiar positivo e que as crianças aprendam a ser líderes. Líderes são aqueles que têm consciência de escolha baseado na disciplina e saber o que é melhor para ele, não só hoje como no futuro. Equilíbrio é a nossa palavra-chave. A nossa casa está de portas abertas para recebê-lo, receber a sua criança, mesmo o senhor. Os senhores sabem, nós temos um ambiente onde pais e filhos praticam junto e para nós é muito importante essa relevância dos pais pelo menos saberem ou acompanharem, apesar de que muitos deles já estão no tatame, que é a melhor maneira de incentivar o filho. Então, se você quer saber mais, quer fazer parte disso, o link deve estar aqui em algum lugar, se não, com certeza ele está na bio do Instagram da escola, @ATA Brasília. Através desse link, você pode gratuitamente agendar a sua aula experimental e lá, em um dos dois ambientes, conhecer um pouco mais sobre quem nós somos, o que fazemos, qual é a nossa missão e principalmente quais serão os efeitos positivos que o equilíbrio através da disciplina da arte marcial vai trazer para a sua vida e para a vida do seu filho. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a audiência qualificada aqui no nosso canal, que vem crescendo dia a dia, e eu tenho certeza que a nossa missão, através desse canal, é levar a mensagem da arte marcial além das fronteiras do tatame. Nós estamos aqui dando aula em Brasília, atualmente em 2 endereços, e nós sabemos que isso tem um limitador físico, por assim dizer, mas através desse canal, essa mensagem, talvez esses inputs, talvez essa consciência pode ir parar na telinha do celular de milhares de pessoas, e é isso que eu peço para você. Se de repente você se conectou com alguma informação, algo te impactou, por favor, compartilhe, mande adiante essa mensagem, grupos de WhatsApp, manda para o pessoal da família, manda para o pessoal do colégio, manda para aquele grupo de mães, de pais que os senhores têm, que eu tenho certeza que o comprometimento de todos nós, os professores, com a saúde física e mental das crianças é incentivado e potencializado pelo comprometimento dos pais também. Então é isso aí, pessoal. Se é novo no canal, já sabe, se inscreve e até um próximo vídeo.